Para começar, é fundamental saber que as emoções não são nossas inimigas. Elas servem como um termômetro, indicando como nos sentimos diante de situações externas ou internas. A alegria, por exemplo, surge quando vivenciamos algo que nos traz realização. Já a tristeza aparece para sinalizar uma perda ou a falta de algo que valorizamos. A raiva, por sua vez, geralmente se manifesta quando algo não corresponde às nossas expectativas ou quando nos sentimos injustiçados. O problema não está na emoção em si, mas em como reagimos a ela. Muitas vezes, criamos uma relação de amor e ódio com nossos sentimentos, queremos ser felizes o tempo inteiro e evitamos ao máximo estados como tristeza, ansiedade ou angústia. Porém, ao ignorar ou reprimir emoções, elas podem se acumular e surgir de forma ainda mais intensa em outro momento. Para não se tornar refém, é preciso criar um relacionamento saudável com suas emoções. Isso significa aprender a reconhecê-las, acolhê-las e, acima de tudo, responder de maneira consciente. Você não escolhe sentir raiva, mas pode escolher o que fazer com ela. E essa escolha é o segredo para desbloquear um nível mais elevado de liberdade emocional. Um dos passos mais importantes para deixar de ser refém das emoções é praticar a autoobservação. Trata-se de prestar atenção aos seus estados internos com curiosidade e sem julgamento. Muitas vezes, respondemos de modo automático a estímulos do ambiente, alguém faz um comentário que nos desagrada, e imediatamente reagimos de forma agressiva ou, então, nos fechamos. Mas como romper esse ciclo? A resposta está em perceber o momento exato em que a emoção surge. Vamos supor que você está discutindo com um amigo e percebe seu corpo ficando tenso, o rosto esquentando e o tom de voz se elevando. Esse é o momento de dizer a si mesmo: estou com raiva. Ao trazer a consciência para o que está acontecendo, você ganha alguns segundos de vantagem antes de reagir por impulso. E, nesses segundos, abre-se a possibilidade de escolher uma resposta mais tranquila e coerente com seus valores. Para exercitar essa autoobservação, vale a pena praticar meditação, atenção plena ou, até mesmo, ter um diário emocional. Anotar como você se sente no decorrer do dia pode ser muito esclarecedor. Com o tempo, você começa a perceber os padrões que ativam suas emoções mais intensas e passa a antecipar suas reações, reduzindo o risco de agir de maneira descontrolada. Já reparou como, quando você está irritado e diz em voz alta "estou irritado", parece que aquela tensão diminui um pouco? Nomear as emoções é um passo essencial para passar do modo refém para o modo protagonista. Isso acontece porque o simples ato de identificar e falar o que está sentindo ajuda a levar a atividade do nosso cérebro para o córtex pré-frontal, região responsável pelo pensamento racional e pela tomada de decisões conscientes. Então, quando você disser a si mesmo "estou triste porque me sinto rejeitado" ou "estou ansioso por conta da apresentação que tenho que fazer no trabalho amanhã", você diminui a intensidade daquele turbilhão interno. O ato de dar nome às emoções promove clareza mental, pois o cérebro entende que algo foi definido e categorizado. Desse modo, fica mais fácil avaliar o que fazer a seguir. Aliás, você pode se surpreender ao descobrir que, muitas vezes, a emoção que parece raiva é, na verdade, frustração, medo ou insegurança. Por isso, dedicar tempo para analisar o que realmente está acontecendo dentro de você é fundamental. Em vez de lutar para não sentir tristeza, raiva ou medo, que tal aceitar essas emoções como parte natural da experiência humana? Isso não significa ser conformado ou se tornar submisso às circunstâncias, mas sim reconhecer que qualquer tentativa de anular completamente um sentimento pode sair pela culatra. Quanto mais tentamos ignorar uma emoção, mais forte ela tende a se tornar. Quando você aceita que está com raiva, por exemplo, está reconhecendo que existe um incômodo e abrindo espaço para entendê-lo melhor. Pode parecer paradoxal, mas é justamente ao acolher a emoção que encontramos a serenidade de que precisamos para lidar com ela. Acolher não é alimentar o sentimento, mas sim se aproximar dele com curiosidade. Ok, estou sentindo raiva. O que posso aprender com isso agora? Como essa emoção pode me orientar a resolver o que está me incomodando? Praticar a aceitação faz com que deixemos de ser adversários das nossas emoções e passemos a enxergá-las como sinalizadores úteis de problemas ou desejos que ainda não foram atendidos.
O psicólogo Viktor Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a resposta. E, na nossa resposta, está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Essa citação mostra o quão importante é criar um intervalo antes de reagir. Vamos supor que você esteja num ambiente de trabalho, alguém faz uma crítica pesada à sua performance e você se sente desrespeitado. A reação imediata, quando se sente raiva, poderia ser retrucar com ofensas ou se fechar por completo, guardando rancor. No entanto, se você se permitir uma pequena pausa, respirando fundo ou contando até 10 antes de falar, terá a chance de escolher uma resposta mais assertiva. Nesse intervalo, você pode refletir: essa crítica foi injusta ou está parcialmente correta? O que eu ganho se reagir de maneira ofensiva? E se eu buscar entender o ponto de vista dessa pessoa ou esclarecer meu posicionamento de forma calma, o que pode acontecer? Quando abrimos esse espaço, nos permitimos ser donos das nossas ações em vez de sermos simplesmente controlados pelas circunstâncias e pelos nossos impulsos emocionais. Pode ser que você esteja pensando: tá legal, mas como eu coloco isso em prática no dia a dia? A seguir, listo algumas ferramentas simples que podem ajudar. Respiração consciente. Quando perceber qualquer emoção forte, faça 3 respirações profundas, contando até 4 ao inspirar e até 4 ao expirar. Isso ajuda a oxigenar o cérebro e acalmar o sistema nervoso. Técnica do diário emocional. Reserve alguns minutos ao final do dia para escrever o que sentiu nas principais situações que viveu. Tente identificar se houve algum gatilho específico e como você reagiu. Com o tempo, você vai compreender melhor seus próprios padrões. Perguntas-chave. Sempre que sentir uma emoção intensa, pergunte: o que estou sentindo agora? E o que posso fazer a respeito disso de forma construtiva? Essas perguntas simples podem evitar muito sofrimento desnecessário. Prática de meditação ou mindfulness. Separar pelo menos 5 minutos ao dia para praticar a atenção plena ajuda a desenvolver a habilidade de observar pensamentos e emoções sem se deixar levar por eles. Visualização. Antes de um momento que você antecipa ser tenso, uma reunião difícil, uma conversa delicada, dedique algum tempo para visualizar-se conduzindo a situação com tranquilidade. Isso funciona como um treino mental para agir de forma equilibrada quando chegar a hora. Muitas pessoas têm a ideia de que certas emoções são negativas e outras positivas. A raiva, por exemplo, é comumente rotulada como algo ruim. Porém, quando você sente raiva, significa que algo está fora do lugar. Pode ser uma injustiça ou a percepção de que alguém violou seus limites. Se você simplesmente reprimir esse sentimento, talvez jamais resolva o que te incomoda. A chave é aprender a se expressar de maneira saudável. O mesmo vale para a tristeza. Ela serve para processar perdas e nos ajuda a refletir sobre nossas necessidades emocionais não atendidas. Se você está triste, talvez seja um alerta para se cuidar mais, para avaliar o que tem te deixado insatisfeito ou para buscar apoio de pessoas queridas. Já o medo pode atuar como um instinto de proteção, sinalizando perigo. É ele que nos impede de cometer atos arriscados sem avaliar consequências. A questão não é eliminar essas emoções, mas sim usá-las como bússola para promover mudanças necessárias em nossa vida. Portanto, em vez de pensar: preciso eliminar minha ansiedade de uma vez por todas, experimente pensar: o que minha ansiedade está tentando me dizer? Será que estou sobrecarregado? Preciso organizar melhor minha rotina? Preciso estudar mais sobre um assunto que me deixa inseguro? A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções, assim como perceber e influenciar as emoções das pessoas ao nosso redor. Esse conceito, popularizado por Daniel Goleman, se tornou fundamental em diversas áreas, da educação à liderança empresarial. Para desenvolver a inteligência emocional, você pode começar por autoconhecimento. Aprenda a identificar e nomear o que sente. Autocontrole. Aprenda a controlar reações impulsivas por meio das práticas que mencionamos: respiração consciente, pausa reflexiva, etc. Empatia. Tente entender o ponto de vista dos outros, percebendo como suas palavras e ações podem afetar quem está ao seu redor. Habilidades sociais.
Trabalhe sua comunicação e capacidade de gerenciar conflitos de forma construtiva. Com a inteligência emocional fortalecida, você percebe que suas emoções não te dominam, elas são guias. Você escolhe como agir, em vez de simplesmente reagir ao que acontece ao seu redor. Um fator que muitas vezes nos faz sentir reféns das emoções é a maneira como interpretamos os eventos ao nosso redor. Se você acha que determinada pessoa está sempre criticando você, cada palavra que ela disser será sentida como um ataque pessoal. Se, por outro lado, você tentar interpretar o comportamento dela com curiosidade, considerando a possibilidade de ser um estilo de comunicação mais duro, mas não necessariamente mal-intencionado, suas reações serão diferentes. É por isso que reescrever suas histórias internas pode ser uma forma poderosa de libertar-se do controle emocional negativo. Pergunte-se: essa interpretação é baseada em fatos concretos ou em suposições? Haveria outra maneira de enxergar essa situação? Será que estou me colocando no lugar do outro? Mudar a narrativa interna não significa se iludir, mas sim buscar uma perspectiva mais equilibrada e realista. Ser resiliente é a capacidade de se adaptar e se fortalecer após situações desafiadoras. Pessoas resilientes não são aquelas que nunca sentem tristeza ou medo, mas sim aquelas que compreendem que até esses sentimentos têm algo a ensinar. Elas reconhecem suas emoções, processam o que aconteceu e buscam soluções para seguir em frente. A resiliência emocional é construída aos poucos, por meio de pequenos desafios diários. Quando você consegue lidar com um conflito de maneira madura, sem se deixar levar pelas reações automáticas, está lapidando sua resiliência. Quando enfrenta um problema no trabalho, assume responsabilidade e procura aprender algo com isso, está dando mais um passo rumo a um equilíbrio interno sólido. Lidar com emoções intensas nem sempre é um caminho a ser trilhado sozinho. Família, amigos e até profissionais especializados podem servir como rede de apoio nessa jornada. Às vezes, uma conversa franca com alguém de confiança já ajuda a colocar as ideias em ordem e enxergar uma solução para algo que antes parecia impossível. Se você sente que suas emoções estão muito desreguladas e te impedindo de levar uma vida satisfatória, considere buscar a ajuda de um psicólogo ou terapeuta. Não há nenhum demérito em procurar ajuda profissional, pelo contrário, é um ato de coragem e cuidado consigo mesmo. Chegando ao fim deste texto, espero que você já tenha uma clareza maior de que não é refém das suas emoções. Elas fazem parte de quem você é, mas não definem suas escolhas. O segredo está em reconhecer, acolher e escolher como agir diante dos sentimentos. Pratique a auto-observação, perceba seus gatilhos e reações automáticas. Nomeie suas emoções. Ao dar um rótulo, você reduz a intensidade e aumenta a clareza. Aceite sem se conformar. Acolher a emoção não é nutrir algo destrutivo, mas entender que ela traz um recado importante. Crie espaço entre o estímulo e a resposta. Use técnicas de respiração. Pause por alguns segundos e escolha uma resposta consciente. Invista em ferramentas práticas, meditação, diário emocional e perguntas-chave para guiar suas ações. Reescreve histórias internas. Procure interpretar as situações de forma mais racional e menos reativa. Busque apoio. Amigos, família e profissionais especializados podem acelerar seu processo de autodomínio. Ao aplicar esses passos, você vai perceber que é possível viver com mais calma, lidar melhor com conflitos e encontrar soluções mais inteligentes para os desafios do dia a dia. Lembre-se de que aprender a gerenciar as emoções é um treino constante, mas cada pequena vitória pode gerar um grande impacto em sua vida. Portanto, a partir de agora, assuma o compromisso de observar seus sentimentos, acolhê-los, sobretudo, decidir como agir. Você está no controle, basta confiar no seu potencial para usar as emoções a seu favor. Nunca se esqueça, você não é refém das suas emoções. Elas são um guia poderoso para que você cresça, amadureça e viva de forma cada vez mais plena.